Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Vou fazer uma leitura do versículo 6 ao versículo 9. Todos encontraram? Eu estou pedindo a ajuda da universitária. E o texto diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, que estás nos céus, nós louvamos, Senhor, a Ti, damos graça e mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença soberana, grandiosa e altíssima, para nós clamarmos a nossa total dependência e pedir que o Senhor dê-nos compreensão e que o Senhor ilumine as nossas mentes pelo Teu Espírito Santo e que enxergue em nossos corações o que a Tua palavra tem a nos dizer e que aqui eu seja tão somente, Senhor, um instrumento, uma ferramenta nas Tuas mãos, mas que o Teu nome, a Tua vontade, ela seja expressa e que seja aqui tido o holofote corretamente na Sua palavra para a Sua glória. Nós oramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Amém, Senhor. Bem, nós chegamos no capítulo 6 de Deuteronômio, o quinto livro escrito por Moisés, da lei. Ele é o chamado de segunda lei ou repetição da lei, porque aqui se vai a primeira geração que sai do Egito, que morre no deserto por causa da desobediência a Deus, por conta da incredulidade, de toda a insensatez, de todo o endurecimento do seu pecado. E Moisés é mandado por Deus que ele repita, que ele fale mais uma vez as leis àquela nova geração que nasceu no deserto, para que eles tenham em seus corações a lei e os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, assim como todas as outras leis cerimoniais também. Então, no capítulo 6, Moisés está falando com pessoas que estão próximas de chegar, há pouco tempo, meses, de chegar na Terra Prometida. Então, é ordenado a Moisés que ele promulgue a lei, que ele fale mais uma vez os mandamentos de Deus, para que fique fixado nessa nova geração e que eles possam reproduzi-la aos seus filhos e que eles possam ter a manutenção da sociedade e do convívio familiar dentro das leis que Deus ordenou segundo a sua vontade, segundo a sua lei, que é totalmente santa. E no versículo 6, Moisés vai chegar ao povo e vai dizer o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E a gente se depara com essa palavrinha, estas. E a gente pergunta assim: estas palavras, quais palavras? E eu quero levá-los ao versículo 1 desse mesmo capítulo, para que nós possamos compreender de quais palavras que Moisés está pedindo para que seja ensinado aos filhos pelos pais. E diz assim, no mesmo capítulo, o versículo 1, diz o seguinte: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus,
ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E no versículo 6 ele chega, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, Israel é uma nação que foi tirada do Egito, passou 430 anos escravizada no Egito, dentro de uma sociedade que era pagã, uma sociedade que era idólatra, e que Deus o tira do meio daquele povo, e ele tem a preocupação de fazer a manutenção por através da sua palavra, mostrando que há um só Deus, e que há um Deus que é soberano sobre todas as coisas, e que ele se preocupa também com as nações que estarão lá na frente, da terra a qual ele despossará aqueles donos e dará a Israel. Então, ele já prescreve a sua lei como cuidado para que aquelas pessoas, os pais e os filhos, eles não se envolvam e não se atenham com o fermento da idolatria, mas que eles sempre lembrem que há somente um Senhor e Salvador, que é Deus, nosso Pai Celestial. E no versículo 7, no versículo 6, ele está fazendo uma fala diretamente aos pais. E ele diz o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. No versículo 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Eu intitulei esse sermão como os pais como pregadores do Evangelho aos filhos. Os pais como pregadores do Evangelho aos filhos. E eu fiz aqui duas divisões, que são a persistente negligência dos pais, o ensino, e o dever excelente dos pais, o ensino. Então nós chegamos nessa porção do texto e nós observamos que a lei que Moisés está ensinando aos pais, a esse povo que agora é tirado do Egito, atravessa, findando já os 40 anos do deserto que eles passaram, e eles têm uma ordenança direto da boca de Deus, e que eles são os primeiros a receber essa lei, e o dever que eles têm em reproduzir essa lei aos seus filhos, aos seus netos, para que as próximas gerações conheçam o Deus verdadeiro, e que eles saibam sempre que o Deus dos exércitos os tirou da terra da aflição, que é a terra do Egito, e que o alimentou no deserto com maná, e também com codornizes, e com livramentos, e com vitórias em guerra. Deus exige total disciplina e total memória, força para o louvor da glória dele. E nesse primeiro ponto, a persistente negligência dos pais, o ensino, eu quero ressaltar algo que tem acontecido popularmente e até corriqueiramente e constantemente dentro da sociedade e dentro dos lares, e que a gente vê a derrocada dos filhos, o porquê a gente vê tanto os filhos sendo explorados por falsos movimentos, ou então que esses filhos estejam num caminho totalmente incorreto. E também quando nós fazemos uma avaliação dos filhos e dos pais, nós vemos o quanto nós nos distanciamos
das Escrituras e do Evangelho de Deus. Então, aqui a primeira fala que Moisés fala quando ele diz: ouça, ó Israel. E quando ele chega no 6, dizendo que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, o que Moisés está dizendo? Ouçam, obedeçam, pratiquem, aprendam. O que vocês estão ouvindo hoje vem da boca do próprio Deus. Então, o primeiro chamado dos pais não é para ensinar aqui na Escritura, mas é para aprender. Os pais, o que eles ensinarão aos seus filhos é o que eles aprenderam da boca de Deus, por através de Moisés. E aí nós percebemos, e a gente avalia, e a gente pergunta, o que os pais atualmente têm aprendido para ensinar para os seus filhos? Qual é o tempo que a gente tem gastado, nós pais? Eu coloco nós pais não como eu sendo, mas colocando num geral. O que nós temos visto de nossos pais, ou nós como sendo pais, como temos gastado o nosso tempo no aprendizado do Evangelho, para que nós doutrinemos os nossos filhos a crescerem tementes a Deus, a nos desvencilharmos do pecado, ensiná-los quem é Cristo Jesus. Quanto tempo nós gastamos perdendo tempo com as novelas, com os filmes, com as conversações, as fofocas. Quantos pais têm perdido o tempo de aprender do Evangelho, de olhar no seu filho um objeto de necessidade de redenção por parte de Cristo, sendo um pecador desde o ventre da madre da mãe, ele ser inserido numa sociedade que ela tem valores totalmente corrompidos, que tem os seus valores transformados em algo que seja como absoluto, todo pecado agarrado como absoluto. Quais são os pais que têm observado essa falha dentro da sociedade, olhado para as Escrituras e perguntando para a Bíblia: eu me enquadro como modelo de pai para o meu filho? Eu sou um pai, um professor, um ensinador, um modelo, eu sou um exemplo de pai, segundo as Escrituras, para o meu filho? Então, o bom pai, ele procura ouvir os mandamentos de Deus e também compreendê-los e colocar no seu coração e ter na nossa mente, em suas mentes: eu tenho que ensinar meu filho, isso agrada a Deus. E nós vemos nos filhos o resultado da não educação dada pelos pais. Uma educação que seja totalmente voltada às Escrituras, totalmente voltada um ensino totalmente humilhado ao pé da cruz, para que nós pudéssemos transformar em dias melhores os dias dos nossos filhos. Então, há uma necessidade grande que os pais da atualidade detenham-se em procurar saber qual é a vontade de Deus, procurar saber quem é Deus. Quantos pais nós perguntamos: pai, quem é Jesus? Ele fala assim: um cara que morreu na cruz, ele não tem nem reverência para se referir a Deus. Jesus é Deus, ele não tem reverência, ele não sabe explicar o porquê ele é cristão. A quem nós estamos nos sujeitando dentro dos templos? E o quanto nós temos perdido, e quanto nós temos sido negligentes com a educação dos nossos filhos. E a gente vê isso no fruto da sociedade, no seio dela. A gente consegue observar como os jovens têm sido levados por vento de doutrinas, porque os pais não nos ensinam. Não nos ensinam. E nós precisamos de pais que sejam auxiliadores, que assumam as suas responsabilidades
para que nós possamos crescer em amor a Cristo e que ainda assim o Pai compreenda a necessidade que não há nele, mas que há totalmente em Deus, de que é Ele quem converte os nossos corações a Cristo Jesus. Por mais que nós possamos estar alinhados com as Escrituras, por mais que nós possamos estar detidos nela como padrão e regra, por mais que nós estejamos alinhados com o modo correto de proceder como sendo pais, a gente não pode converter o coração dos nossos filhos, mas nós devemos de todo modo clamar a Deus e assumir as nossas responsabilidades com aquilo que Deus ensinou. Então, no versículo 7, Moisés ele vai dizer o seguinte: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, ensina o tempo todo. Está sentado? Ensina. Está almoçando? Ensina. Vai dormir? Ensina. Está caminhando pela rua? Ensina também. Ensina também. No sermão anterior eu falei um pouco sobre a obediência dos filhos. Mas como um filho ele pode esboçar uma obediência saudável, uma obediência cristã, se não é dado exemplo como modelo de seus pais na sua vida cotidiana, na sua vida cristã? Se o pai não ensina, como a criança obedece? Se o pai não insiste, se ele não persiste em ensinar os seus filhos o tempo inteiro, quem ensinará? A escola. A gente está sendo atacado por ideologias antropocêntricas ou humanas, que ensinam que é comum as crianças gostarem de crianças do mesmo sexo. É ensinado que os professores é quem deve educar os seus filhos. Negativo. Ou então é ensinado que o Estado deve ensinar o seu filho. Ele ensina, mas não é o verdadeiro ensino, não é responsabilidade, mas é tão somente do pai. E nós faço uma pergunta. Se nós não somos padrões de ensino para que os nossos filhos nos obedeçam, e nós não conhecemos as Escrituras, o ensino verdadeiro de Deus, como é que nós prestamos verdadeira obediência a Deus? Como é que nós podemos nos colocar diante de Deus, sabendo que a gente está se descumprindo a nossa função, a nossa tarefa de ensinar com persistência a seus filhos? E na parte B, Moisés diz assim no versículo 7: converse sobre elas quando estiver sentado em casa. E a gente percebe que quantos pais não têm sentado com seus filhos para conversar. Há exceções de pais que não tiveram oportunidade de aprendizado, ainda que não se isente sua responsabilidade. Todos os homens são responsáveis por aprender o Evangelho. Não há inocentes. Todos são responsáveis por aprender a palavra de Deus e ensinar. Mas aos filhos que são sábios nas Escrituras, quanto tempo nós temos gastado em sentar, em ouvi-los? O que se tem sido aprendido e que as Escrituras julgam ser corretas, quanto tempo nós temos gastado conversando sobre assuntos espirituais, deixando de lado o falso alimento, as alfarrobas que a televisão nos dá, as novelas, as redes sociais, as conversações más, um tipo incorreto de procedermos dentro de casa. E ele continua: quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
Quantos pais também têm olhado toda essa questão de que ele tem um papel supridor dentro de casa, de cuidar dos seus filhos, da sua família, em trazer mantimento para dentro de casa, em trazer saúde, em trazer uma comodidade, que seus filhos possam desenvolver as suas capacidades, a escola. Então, quantos pais têm tirado tempo do seu dia para que eles ensinem os seus filhos na prática cristã de se viver? E nós que somos filhos, no geral, coloco universalmente, necessitamos de vocês, pais. Nós necessitamos de pessoas que sejam mais vividas e que tenham experiência de vida. E que ela, juntamente com a experiência de vida que tem, agregado ao valor escriturístico, ela venha a nos orientar corretamente como se proceder. E nós, filhos, como nós temos negligenciado tanto o bom ensino dos nossos pais. Quando há bom ensino. E quando há bom ensino, porque o bom ensino não é mais comum dentro do nosso âmbito familiar. Há-se uma necessidade tremenda de que o pai ele tem que estar fadado a estar dentro da igreja. Mas o que ele aprende na igreja não é complacente com aquilo que ele vai ensinar para o seu filho. E a pergunta é, dentro das organizações que são chamadas cristãs ou pseudo-cristãs, o que os pais têm aprendido dentro delas para que eles possam ensinar, trazer aos seus filhos, para que nós sejamos nutridos, como Paulo vai ensinar, lá a palavra criar, tem um sentido grego, que ele vai ensinar que quando Deus ele entrega um filho à sua mão, ele entrega a nossa mente nas mãos de vocês, pais. As nossas capacidades físicas a vocês, pais. Para que vocês nos nutram, mas nos nutram de verdade. Nos nutram com a palavra de Deus. E não com novela, e não com encheção de saco. Mas que haja harmonia. Mas para que se haja uma verdadeira felicidade. Tanto por parte da mãe quanto do filho. Porque os dois eles vão ter um pensamento consonante de que o nome de Deus está sendo glorificado. E a ordenança de Deus, a obediência. E a gente sabe que nós precisamos da graça de Deus. Nós necessitamos muito da graça de Deus. Graça essa que nós devemos pedir, clamar, noite e dia, pedindo para que Deus quebrante os nossos corações, para que nós tenhamos um bom convívio, nós tenhamos um bom proceder com os nossos filhos, e que os nossos filhos nos atendam, e que esses filhos olhem para os seus pais e digam assim: eu honro meu pai. Meu pai, ele ensina tudo que as Escrituras têm a dizer, e nele eu vejo uma fonte de ouro. Eu quero ser como meu pai. Eu olho para o meu pai e eu tenho um modelo de como devo ser também daqui para frente. Sei quando constituir minha família, os conselhos os conselhos do meu pai que ficarão embotados no meu coração. E sei lá na frente que quando eu me deparar com uma situação que ela seja complicada, eu sei certamente que eu vou tomar a decisão correta diante dela, porque eu aprendi. E como tendo aprendido, não vou negligenciar tal ensino. Isso glorifica muito a Deus. Então, os pais que estão aqui hoje não devem se desanimar, mas devem refletir, pensar e olhar que há tempo, há necessidade de se submeter ao ensino verdadeiro das Escrituras. Deus ele não tem o mesmo padrão de moral que o nosso, em que nós olhamos e falamos assim: eu ensino. Deus está vendo.
Deus não está vendo, Ele está vendo isso, com certeza Ele está vendo, mas Ele está vendo que não está sendo seguido segundo aquilo que Ele pré-ordenou nas Escrituras. Então os pais, todos, têm a necessidade de aprender o Evangelho, têm a necessidade de submeter o Evangelho, para que ensine seus filhos. Nós, filhos, precisamos de vocês, pais. Nós precisamos de vocês, pais, precisamos de vocês, mães, precisamos dos bons conselhos de vocês. E precisamos, pais, que vocês sentem-se conosco, escute-nos e avaliem-nos e avaliem-se segundo as Escrituras. Isso agrada a Deus. E é Deus, e a gente nós temos conjuntamente, filhos e pais, devemos ter o prazer de nós olharmos para as oportunidades que elas não podem ser perdidas, mas que nós tenhamos de verdade o desejo de mudar, de a gente falar, não, vamos sentar, vamos resolver, vamos orar a Deus, pedir misericórdia pela nossa família e também pedir misericórdia pelo nosso convívio, que Deus possa nos instruir segundo a sua palavra e que Ele possa nos admoestar, nos exortar para que nós estejamos seguindo retamente segundo a sua palavra santa e poderosa, que é a semente incorruptível nos nossos corações. Eu quero levá-los até a carta de 2 Timóteo, por gentileza. Segunda carta a Timóteo, indo para o nosso ponto 3, que é o dever excelente dos pais, o ensino. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. E o texto diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, Paulo se referindo a Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Eunice, mãe de Timóteo, é uma judia, e você lê em Atos 16 que ela era mulher de um homem grego, e Timóteo é fruto de uma relação de dois povos, uma mulher judia com um homem grego, e a gente não percebe a característica do homem aqui, a gente vê uma ausência do homem, mas tem o papel da avó e o papel da mãe. Então nós já vemos a omissão do pai aqui. E nós vemos que Paulo diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide. E a gente já pressupõe que a avó Lóide ensinou a sua mãe, a sua filha, Eunice. E quando ele se refere a Eunice, ele está dizendo para Timóteo: estou convencido de que também habita em você. Eu estou convencido de que sua mãe cumpriu o dever excelente de mãe, de pai. Ensinou-lhe o Evangelho. E desde quando? Virem uma página para frente, por gentileza. Timóteo 3,15. Segunda carta de Timóteo 3,15 diz assim, ó: porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A pergunta é: quem ensinou as Sagradas Letras a Timóteo na sua infância? Quem ensinou a Timóteo como proceder a sua vida desde a infância? Quando nós lemos em Atos 16, nós vemos que Timóteo, ele tem uma fama, mas não é uma fama de filho fanfarrão, de filho que dá problemas aos seus pais. Mas nós vemos e nós lemos lá
que Timóteo tinha boa fama, ele era conhecedor das Escrituras, ele era afamado não porque ele estava traficando droga, não porque ele estava sendo preso na mídia, sendo exposto, mas porque ele era conhecedor interino, legítimo das Sagradas Escrituras. E desde quando? Desde criança. E a gente percebe quantas crianças hoje estão crescendo sem um pai, sem a mãe, ou às vezes os tendo, mas aprendendo tudo, mas aprendendo aquilo que é errado. Como a nossa juventude tem tornado-se corrompida por causa da ausência dos pais, da firmeza da atitude, da disciplina necessária, de exortação. Na carta de Hebreus, no capítulo 12, o autor vai dizer que Deus, quando Ele corrige os seus filhos, é porque, eu estou fazendo uma paráfrase, quando Ele corrige os seus filhos, e Ele disciplina, é porque Ele ama os seus filhos. E às vezes a gente fica triste por receber a correção, mas em seguida, esse sentimento, ele é mudado. E nós olhamos a necessidade dos pais em assumir as suas responsabilidades com seus filhos, e os filhos darem atenção às palavras de seus pais, e os pais e os filhos darem atenção à palavra de Deus. Nós vemos a necessidade imensa e não há orgulho maior, e não há privilégio maior, e não há algo que nós possamos expressar e nem colocar em palavras, como é belo ver que a nossa família, que os nossos filhos ou os nossos pais, eles andam segundo o conselho de Deus, não segundo o conselho dos falsos ensinos, segundo o conselho do misticismo que é pregado hoje, mas seguindo a verdade em amor e acatando aquilo que Cristo Jesus deixou para que nós vivêssemos segundo o conselho da sua vontade. E nós, filhos, também compreendemos e sabemos que futuramente alguns aqui serão pais. E nós temos nas nossas mentes a compreensão de que como é difícil um pai criar o seu filho. Mas não deixa de ser um dever excelente, não deixa de ser um dever gracioso e que exalta o nome de Deus e que dá toda a glória ao Deus poderoso que nos salvou. E como reconhecimento, nós cuidamos dos nossos filhos porque não é nosso, nós só administramos. Os filhos não são, mais uma vez, para ser colocado em pedestais. Davi disse em 1 Crônicas 29, Deus, o que há que é nosso, que já não seja seu, que nós podemos te dar, tudo é seu. Os filhos também é de Deus? São de Deus, todas as coisas são de Deus. E nós devemos, e todos os pais terão que responder com suas responsabilidades no grande dia. Então, no último dia, todos nós, como seres responsáveis, morais, deveremos prestar contas diante de Deus pela educação que nós demos aos nossos filhos. E eu queria encerrar com uma ilustração de uma mulher que chegou para o pastor D.L. Moody, né, uma senhora. Ela chega feliz da vida e diz, pastor, preciso te contar uma coisa. Ele, me diga. Aí ela chega e diz, Deus falou comigo. Aí ele olhou para ela, ela falou. E o que ele disse? Falou que eu fui chamada para pregar o evangelho. Aí ele perguntou, você tem filhos? Ela, tem. Aí ele perguntou, quantos? Ela falou assim, 12. A sua congregação está em casa. Volte, pregue para os seus filhos, ensine aos seus filhos. Lá na sua casa está a sua congregação. Na sua casa está o seu ministério. Ensina, exorta os seus filhos, disciplina eles. Por mais que ele não compreenda, e ele não vai compreender, eu não vou compreender muitas coisas, eu não
passei dos 30. E nós somos jovens e não vivemos o suficiente para nós sabermos qual é o peso da vida verdadeiramente. Mas nós temos a consciência de que nós precisamos dos conselhos dos bons pais. Aqueles que têm mães necessitam do conselho de suas mães. E aqueles que não têm pais necessitam também do conselho dos mais velhos. Nós precisamos dos conselhos dos mais velhos. Se eu fosse colocar como conceito da necessidade de ter um pai, eu não poderia estar falando desse assunto. Mas eu tenho uma figura de homem também na minha vida. E nós devemos olhar e nos espelhar naquelas pessoas que têm autoridade, têm conhecimento bíblico, e nós devemos nos subordinar, nós que somos filhos, obedecer singelamente, graciosamente, porque Deus assim o deixou para que nós pudéssemos andar no caminho reto. Eu quero só ler mais um texto com vocês, na terceira carta do apóstolo João. Terceira carta do apóstolo João, no versículo 4. O apóstolo João, ele não está falando para os seus filhos nascidos da carne, mas ele está se dirigindo aos seus filhos na fé. Isso nós entendemos. E o que eu quero ilustrar é a satisfação. Por mais que ele esteja falando dos seus filhos na fé, isso cabe para os pais. E ele diz o seguinte: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Terceira carta do apóstolo João, versículo 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não tenho. Então, olha só. É uma alegria gigantesca nós olharmos para os nossos filhos. Senhor, em que caminhos meus filhos estão? Quando nós perguntamos, o que meu filho está fazendo? Quando nós temos filhos que saem para as baladas, nós sabemos que ele não está no caminho da verdade. E que a notícia que nós podemos receber é uma notícia triste, porque ele está no caminho errado. Mas, e quando nós sabemos que ele está no caminho correto? Os filhos também têm uma eternidade a trilhar. E há duas eternidades. Uma eternidade cruel. E uma eternidade que é pela misericórdia de Deus que nós herdamos. E nós devemos olhar e prestar atenção. E sempre ter em mente que o pecado nos assola, mas que a vida espiritual de nossos filhos também, e nós filhos, a vida espiritual de nossos pais, dependem da nossa promulgação do Evangelho, de pregar o Evangelho. E nós mutuamente devemos nos ouvir e cedermos segundo a palavra de Deus. Ela é o divisor de águas de qualquer opinião. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Santo Soberano, Deus bendito sobre todos nós, absoluto Rei, Santíssimo, que está assentado no seu trono, olhando-nos e cuidando de nós, Senhor, e dando a sua graça em não nos recompensar com o que nós merecemos, Senhor, que é a tua ira, mas que o Senhor nos olha por através de Cristo e nos olha justificado. E nós sabemos, Senhor, que nós o aborrecemos, nós sabemos que com as nossas falhas que temos dentro de casa, a nossa insubordinação aos nossos pais, os nossos pais em falhar e não nos ensinar, em não insistir conosco, mas abrir mão, Senhor, do tão grande privilégio que o Senhor nos deu, que é uma vida para dar glória a Ti, uma vida, Senhor, que seja dada totalmente para a Tua glória e que ela possa ser, Senhor, em cada vez que nós respiramos, entregar a nossa mente, a nossa disposição mental, os nossos corações, as nossas capacidades. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos perdoe pelas nossas tão grandiosas falhas,
mas que o Senhor, segundo a sua misericórdia e por amor que o Senhor tem por Cristo, Deus, ajuda-nos, concedendo-nos a tua misericórdia para que nós possamos, Senhor, aplicar essas palavras aos nossos corações e que nós possamos refletir sobre elas e pensar, Senhor, como nós temos adorado a Ti, se de maneira correta ou se de maneira desagradável. Ajuda-nos, Deus, e corrige-nos, exorta-nos e também consola-nos, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, meu Pai. Amém.